O primeiro ponto que eu creio é a Bíblia. A Bíblia, para mim, é a palavra de Deus. Como cristão, o segundo ponto que eu creio é em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio em um único Deus, o Deus da Bíblia. E quem é Deus? Deus é uma pessoa. Quando eu digo pessoa, eu não estou falando de alguém físico, mas pessoa como alguém que tem uma personalidade. E qual é o básico para entender essa personalidade? É alguém que tem intelecto, é alguém que tem volição, capacidade de decidir, de escolha, e é alguém que tem sentimentos. O que é essa idade? É a característica que Deus tem de autoexistir. O que é a eternidade? Basicamente, o fato de que Deus não está preso ao fator tempo. Outra característica dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. De eternidade a eternidade, ele é sempre o mesmo. A outra característica de Deus é a sua infinitude. E o que significa dizer que ele é infinito? Que ele não sofre qualquer tipo de limitação. Outro atributo de Deus é a sua onisciência. Outro atributo de Deus revelado, que é a sua onipresença. Um outro atributo de Deus é a sua onipotência. Um outro atributo de Deus é a sua soberania. No Velho Testamento, a Trindade ela está implícita, ou seja, existem evidências muito ainda ralas de que Deus, sendo um, ele tem uma tripla essência. E esses três juntos formam a unidade divina. Eu creio que Jesus, ele é aquela figura que está descrita na Bíblia Sagrada. Eu creio que Jesus era Deus. Um outro ponto de fé meu é acerca do Espírito Santo. Muitas pessoas entendem, creem no Espírito Santo como um poder, uma força ativa de Deus a agir no mundo. Eu não creio assim. Eu creio, primeiramente, que o Espírito Santo não é uma força, mas ele é uma pessoa, usando aquele mesmo princípio que eu usei para Deus, que ele tem sentimentos, vontade, que ele tem inteligência. O Espírito Santo é uma pessoa. O tempo não permite eu ler todos os versículos, mas eu vou deixar a referência para você. Veja só, no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 63, no versículo 10, diz que nós podemos pecar contra o Espírito Santo. Atos capítulo 10, no versículo 19 a 21, nos orienta a obedecer o Espírito Santo. Em João 16, 13, nós lemos que o Espírito orienta, ensina. Isso também nós lemos em João 14, 26. Em 1 Coríntios 12, no versículo 11, nós descobrimos que o Espírito Santo tem vontade. Em Hebreus capítulo 3, do verso 7 ao verso 9, o Espírito Santo fala. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo intercede por nós, seres humanos. Veja só, todas essas características são características de pessoa e não de uma força, certo? Então eu creio que o Espírito Santo é uma pessoa, mas eu creio que ele é muito mais do que uma pessoa. O Espírito Santo, creio eu, é o próprio Deus. Eu também vou citar algumas referências porque o tempo não permite. Mas você pode ler em Hebreus 9,14 que o Espírito Santo ele é eterno. No Salmo 139 nós lemos sobre a onipresença do Espírito Santo. E no texto de 1 Coríntios 12, no 11, fala da onipotência do Espírito Santo. Sendo assim, como eu acabei de mostrar textos que falam da divindade de Cristo, e agora dei referências da divindade do Espírito Santo, creio eu que aqui está revelado aquele mistério. Deus, ele é uma unidade trina.
Deus, ele também se revela no Filho e no Espírito Santo. Os três formam um. Para aquelas pessoas que não creem na divindade de Cristo, nem na divindade, nem na pessoalidade do Espírito Santo, é muito interessante, falando acerca do batismo, Jesus diz em Mateus 28:19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, Jesus, e do Espírito Santo. Os três em harmonia, em autoridade no batismo. A bênção apostólica está registrada no último versículo de 2 aos Coríntios, 2 Coríntios 13, no versículo 14. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, a Trindade aqui presente na bênção apostólica. Eu creio que Deus, Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são a mesma divindade. Mais um ponto de fé. Muitos cristãos sinceros têm uma extrema dificuldade para crer em Satanás. Um outro ponto de fé meu. Eu creio em Satanás. Eu creio no diabo. Muita gente crê no mal. Mas o mal para essas pessoas é uma força negativa que age nas pessoas de pouca fé ou naquelas pessoas que não vigiam, e essa energia toma essas pessoas e as leva a praticar o mal. Eu não creio assim. Eu creio que o diabo, Satanás, ele é uma personalidade. Então, o que primeiramente o diabo não é? Ele não é uma força negativa. E em segundo lugar, como outros pensam, o diabo, Satanás, ele não é o oposto de Deus. Ele é o oposto de anjo. Não existe nada no universo que seja o oposto, o contraponto de Deus. Deus é único e nada no universo se assemelha a ele. Eu não vou abrir aqui a Bíblia para ler por conta do tempo também, mas veja só. A Bíblia registra no capítulo 3 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a tentação do primeiro casal. No caso, Eva, ela é o alvo de Satanás. E a Bíblia diz que ele incorpora numa serpente. Ali acontece o primeiro registro de contato mediúnico, né? Em que o espírito Satanás incorpora na serpente e fala com a mulher. Lá em Jó, no capítulo 1 e 2 de Jó, nós encontramos o diálogo de Deus com Satanás, em que Satanás acusa Jó de servir a Deus por interesse. É interessante também, aqui falando de Jó, é que Deus pergunta a Satanás, de onde vem? Ele diz, de rodear a terra. Aqui, no livro cronologicamente mais antigo, porque Jó se passa antes da história do povo hebreu, o diabo já afirma que a terra era redonda. Fato que só no final da Idade Média, já para a moderna, foi que se constatou que a terra não era plana, mas redonda, né? Faltou fé na Bíblia. Então, é uma personalidade que conversa com Deus, acusando Jó. E em Mateus capítulo 4, você lê acerca da tentação de Jesus por Satanás do deserto. E ele não conversa Jesus com uma força, ele conversa com uma entidade, certo? Nos livros dos profetas Isaías e Ezequiel, encontramos textos que a teologia cristã atribui à pessoa de Satanás, falando da sua história, da sua queda. Em Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo 12, diz: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia,
no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Em Isaías 14 fala da queda de Lúcifer. Muita gente questiona, mas Deus criou o diabo? Deus criou Satanás? Deus criou o mal? Não. Deus criou aquele que no capítulo 14 de Isaías, no versículo 12, é chamado de estrela da manhã. Ele criou Lúcifer, aquele que tem luz, que pode ser traduzido por estrela da manhã. E aqui conta da sua queda. Lá em Ezequiel 28, a partir do versículo 12, diz assim: Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Versículo 14: Você foi ungido como um querubim guardião. Pois para isso eu designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Eu creio em Lúcifer. Eu creio que Lúcifer foi criado perfeito, um anjo, um querubim por Deus, mas ele deixou que o orgulho preenchesse o seu coração. E como diz lá em Isaías, ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. E aí ele transformou-se em Satanás, o inimigo de nossas almas. É isso que eu creio. E por último, eu quero falar rapidamente, porque eu já comentei sobre isso em vídeos anteriores. Eu creio que o homem é pecador, falho, imperfeito e também impossível de se auto-redimir. Em Romanos capítulo 3, no versículo 23 diz: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Muitos creem que o ser humano é perfeito, o meio é que o corrompe. Outros creem que os seres humanos são pecadores, mas que eles podem se auto-redimir através das boas ações, como caridade, etc. A Bíblia não diz isso. Eu creio que somos pecadores. E em Cristo é que nós podemos ser redimidos, se assim nós o reconhecemos pela fé. Eis o motivo pelo qual Cristo veio ao mundo. Porque ele tinha que realizar uma obra que nenhum ser humano podia realizar porque é pecador. O ato de redenção do homem exigia um sacrifício de sangue, pois a Bíblia diz, no capítulo 6 de Romanos, no versículo 23, pois o salário do pecado é a morte. Jesus veio morrer por nós. Mas continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, eu e você podemos ter a vida eterna. Que Deus te abençoe. Esse foi mais um vídeo do projeto Conjecturas e o último de uma série de 20, em que eu analisei ao longo de 20 vídeos acerca de um pouco da estrutura desse mundo em que nós vivemos, os seus conceitos, os seus valores, em que em Romanos 12, no versículo 2, diz que nós não devemos nos amoldar, nos conformar com essa realidade, com esses conceitos, mas nos transformarmos para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu precisei analisar também quem é esse Deus que a Bíblia fala e o que não é Deus, né? Analisei a visão de Deus de outras religiões, alguns conceitos de Deus que grupos cristãos sustentam, mas que não tem base na palavra de Deus. Com isso, você terá, se você analisar os 20 vídeos, uma base bem simples, não aprofundo muito, não uso termos teológicos difíceis, para entender que o cristão, ele não se amolda, ele não se conforma, ele não aceita o padrão que o mundo nos oferece, que a sociedade vigente nos oferece. E somos desafiados a viver
numa outra dimensão que Jesus chamou Reino de Deus. Eu estarei parando por aqui. A partir do segundo semestre de 2018, eu entrarei numa nova fase em que eu analisarei um padrão de espiritualidade, que é aquele padrão que Jesus nos apresenta nas Escrituras. Muitos cristãos querem viver um padrão de espiritualidade bíblico, mas um padrão bíblico baseado no Velho Testamento. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, eles vão buscar naquele trecho anterior a Jesus, anterior à graça, e tentam contextualizar e adaptar para a época da graça. Não funciona. E eu quero tentar ajudar você a entender um nível de espiritualidade que é o de viver na graça de Deus. Aqui abaixo você encontra o endereço do meu blog, aqui acima o meu e-mail e esse é o meu Facebook. Convido você a conhecer outros vídeos por mim produzidos, entre eles a série Palavra Amiga, que são devocionais com base na palavra de Deus. Muito obrigado por sua atenção.